Sou Larissa Rinaldi, eu sou escritora, trabalho com comunicação. Minhas maiores paixões, eu acho que é ler, escrever, correr, que eu amo, que é a minha meditação, assim. Acho que a minha infância, ela é a infância parecida com muita gente, mas ao mesmo tempo, ela não era igual a dos meus amigos de colégio, porque eu estudava num colégio tradicional. E nesse colégio todo mundo tinha pai junto, né? Casado. E meus pais eram separados. Então eu acho que nesse sentido, assim, eu tive essa dualidade a vida toda. E começou já deles, assim, né? Tipo, eles eram muito diferentes entre si. E dentro das famílias deles, os pais eram muito diferentes, meus avós. Então, minha filha, foi sempre uma dualidade. Numa casa eu era favorita, na outra eu era, tipo, the outlier, a esquisita. Então eu escrevia, porque eu não sabia muito como lidar com aquelas pessoas, com aqueles sentimentos, com aquelas cargas emocionais diferentes da separação e tal. E aí foi quando eu comecei a escrever. Eu tinha 8 anos, meu primeiro conto. Eu era filha única, né? Eu sou filha única. Então eu ficava muito tempo sozinha. Minha mãe me levava pra viajar, a gente ia pra casa da nossa família em São Paulo. Só que era todo mundo mais velho, da idade dela, ou bem mais velho mesmo, né? Que é minha tia-avó e tal. Ou eu ia pra casa da minha tia e meus primos eram mais velhos. E eu ficava sozinha. Então eu ficava lendo gibi, lendo livro, escrevendo, criando meu próprio mundo, assim. Ou então eu brincava de Barbie e tal. E aí eu gostava de criar um mundo, uma historinha e tal. Eu acho que a escrita veio muito, assim, pra me fazer companhia. Também, nessa época, quando eu era pequenininha, eu tinha um quadro negro, sabe, de professor, no colégio. Aí eu botava todas as minhas bonecas, assim, na frente do quadro e ia explicando pra elas tudo que eu aprendia no colégio. Aí, sei lá, abecedário. A, B, C. Aí eu cansava e ia brincar de Barbie, ia criar uma história e tal. Era sempre assim. Então, eu acho que a escrita veio na minha vida, porque eu tinha muita criatividade, não tinha nenhuma criança pra brincar comigo. E eu criava, aí eu brincava sozinha. Eu acho que eu sou muito grata à minha família. A minha família é, como eu falei, muito diversa. Eu acho que com eles eu aprendi a ser quem eu sou, para o bem ou para o mal. Eu aprendi a ter meus valores, eu aprendi a ser quem eu sou, eu acho. Então tem toda a veia artística que vem de um lado. Também tem todo o lado prático. A minha mãe é super prática. Eu trouxe tudo isso pra minha vida, assim, pro meu trabalho. Eu sou muito grata a eles. Eu acho que se eu sou única hoje é porque eles são únicos também. Eu fui criada nesse colégio católico super tradicional, era um castelo, juro por Deus. Então era um negócio assim, quando eu tinha uns 11 anos, tava lendo Harry Potter. Aí a gente, entendeu? Era Hogwarts tropical aquilo ali, no meio da Floresta da Tijuca e tal. Isso tirava muito minha liberdade. Então, sei lá, se eu queria fazer teatro, minha mãe precisava me levar. Quando eu comecei a poder andar sozinha, uns 14, 15 anos, aí eu fui pra galera, né? Aí eu comecei a ter amigo, eu comecei a andar de ônibus, aí eu comecei a ir pra Zona Sul sozinha, aí eu comecei a fazer várias coisas sozinha. Aí meu pai morava na Zona Sul, eu podia dormir na casa dele. Eu tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos. Eu fui fazer um intercâmbio em Londres e na volta eu não conseguia mais viver com a minha mãe. Aí eu fui morar sozinha. Foi a primeira vez que eu saí de casa. Continuei a faculdade, mas não tava indo meio que pra frente, assim, sabe? Eu já trabalhava com cinema, aí eu saí do cinema, fui trabalhar com produção de evento. Aí eu voltei pro cinema, e aí eu falei, cara, eu preciso estudar alguma coisa relacionada à escrita, porque eu sempre quis escrever. Eu entrei na faculdade de jornalismo pra escrever, e eu não tô escrevendo. E aí eu descobri esse curso em São Paulo, que era, tipo, o ano inteiro. Aí eu falei, eu vou pra São Paulo? Só que eu cheguei, no dia seguinte eu fui na escola e paguei. Não dava mais pra desistir, vamos dizer assim. E eu chorava todo dia, porque eu não conhecia ninguém, eu não tinha trabalho, eu não conseguia achar uma casa pra eu morar.
E foi assim, aí logo depois eu consegui um trabalho, indo bem. Fiquei trabalhando na produção mais um tempo, aí eu fiz publicidade, cinema. E fui estudar roteiro. E era a melhor aula do mundo. Os meus amigos eram todos, assim, muito diferentes da minha bolha. E começou a, se formar meio que uma família pra mim em São Paulo. Além dos amigos que eu já tinha, né? E tinha uma outra galera, assim, que também eram uns amigos mais velhos, que também eram gays e tal, que trabalhavam com um amigo meu. Foi uma experiência interessante, assim. Foi quando eu acho que eu comecei a crescer. Eu meio que comecei a ficar com a minha esposa, que na época era namorada, ela morava no Rio ainda, mas eu conhecia ela há muitos anos já. Então toda vez que eu ia pro Rio, a gente ficava. Aí eu ficava na casa dela e tal. E aí teve um ano que eu chamei ela pra passar o carnaval em São Paulo comigo. E aí ela foi, e aí, enfim, a gente começou a, se encontrar sempre. Eu ia pro Rio, arrumava umas desculpas pra ir pro Rio. Aí ela começou a fazer job em São Paulo. E depois, quase um ano nessa, ela pediu pra transferência pra São Paulo. Ela foi transferida. E aí a gente foi morar juntas. E um ano e meio depois a gente casou. Então já era outra vida, assim. Teve a primeira vida em São Paulo, que era uhul, galera. Aí teve a segunda vida, vamos dizer, em São Paulo, que era, morando com a minha esposa, tendo uma vida mais casadinha e tal. E aí a gente veio pra cá, em 2018. Então a gente casou e veio pra cá. Eu tinha essa coisa de ser muito independente, né? Então eu fazia as minhas coisas. E quando eu cheguei, foi difícil, porque primeiro eu tive que esperar o EAD, que é o Employment Authorization. Então, e eu não queria trabalhar sem o documento certo, sabe? Então eu só tinha o documento para morar, não podia trabalhar. A Marcela veio transferida, né? Então a gente tinha esse conforto. Quando a gente chegou, ela começou a viajar muito para Portland. Então eu ficava no Dumbo. A primeira coisa que eu falei quando cheguei em Nova York, a primeira vez que eu pisei em Nova York foi para morar. Começa daí. Eu fui tentando me entender nessa sociedade, assim. E aí ela tava viajando muito. E aí uma amiga minha que mora em Londres, que foi o primeiro lugar que eu saí do Brasil pra estar, né? Eu tinha 18 anos. Falou, vem aqui então, já que a Marcela tá trabalhando muito, a passagem é barata. Fica aqui uma semana comigo. Eu falei, tá bom. Lá fui eu pra Londres. E aí eu tinha muito tempo e muita liberdade. E eu falei, o que eu faço agora? Porque eu posso fazer absolutamente o que eu quiser. Aí eu falei, não, então eu vou criar um podcast. Porque eu sempre quis trabalhar com comunicação, né? Eu entrevistando, eu queria ser a Hebe, a Xuxa, enfim. E eu falei, não, podcast eu consigo fazer de casa. Eu consigo editar, porque eu tenho tempo. Eu consigo fazer tudo. E eu fui aprendendo e fui fazendo. Quando chegou meu Employment Authorization, eu comecei a procurar trabalho aqui, mas eu continuei com o podcast, sabe? E aí teve uma hora que eu achei um emprego numa clínica de depilação a laser. Eu falei, vou trabalhar lá, é part-time, não é muito dinheiro, mas eu também não pago muita conta, então tá tudo certo. E aí eu continuo fazendo minhas coisas, faço meu podcast, faço meu blog, faço meu isso, faço meu aquilo, e tá tudo certo. E assim foi, até a pandemia. Eu comecei fazendo um podcast, que eu já tinha que roteirizar, já tinha que editar, já tinha uma parte mais de escrita. Do podcast veio a newsletter, que eu mandava 2 vezes por semana. Da newsletter veio o blog. Então a newsletter e o blog, né, tinha uma coisa assim, que eu escrevia as coisas que eu tava sentindo, como é que era ser imigrante. E eu comecei a entender que eu sempre escrevi sobre as coisas que eu estava passando. Então, quando chegou a pandemia, como eu não podia fazer mais nada, eu falei, cara, vamos ver isso aqui no que vai dar. E aí eu comecei a juntar tudo que eu já tinha e tal. E aí eu comecei a editar e ele começou a tomar forma, sabe? Então, eu queria muito ser chamada de escritora. Era meu sonho. E esse sonho, na minha cabeça, só ia acontecer se eu tivesse um livro. E até que um dia abriu a fronteira e a gente pôde buscar o visto. Quando eu voltei, eu falei, não, tem que terminar o livro agora, né? E aí eu terminei o livro e aconteceu mais um
um episódio que a gente tinha que ir pro Brasil. Eu falei, então eu vou lançar o livro no Brasil. E aí quando tem prazo, né, a coisa vai acontecendo. E aí lancei o livro no Brasil, final de 2022. E vim pra cá, trouxe aqui, lancei o livro aqui. E agora estamos aqui. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, eu não tinha nenhuma referência de nada, assim. Então eu comecei a ler um monte de autobiografia. E eu fui pegando essas referências, assim, de como era a vida dessas mulheres, dessas pessoas que também eram escritoras. Como é que elas se descobriram escritoras? Assim que eu fui construindo as minhas referências. Eu sempre li muito. E enquanto eu lia autobiografias daqui, eu lia também literatura brasileira, através, né, de livros digitais. Então, eu fui construindo essas referências, assim, de texto rápido, muita crônica, muito ensaio, muito você dentro da sua cabeça, muito Virginia Woolf. Mas também, como eu tava passando por crises de identidade, muita coisa de autoconhecimento. Então eu fui construindo a minha referência biográfica como escritora, como imigrante, como meio que tudo ao mesmo tempo, assim. É como se eu tivesse saído, tipo, de uma infância para uma vida adulta num salto, assim. Porque esse período dos 20 aos 29 anos que eu já estava trabalhando, que eu já estava fazendo, eu não estava no mundo, assim, como é o mundo em Nova York. Eu estava na minha bolha, eu nunca saí dela, né? E quando cheguei aqui, eu saí. Acho que o meu propósito ao lançar um livro, ter uma audiência, ter um público, é comunicar que você não tá sozinho. Como os livros sempre me fizeram companhia, eles sempre me ajudaram a construir minha autoestima, dizendo, olha, você não é tão estranho assim. Tem um monte de gente que é como você. As pressões que você passa não é só você, não é só com você. Eu acho que o propósito de ter um livro lançado, de tirar isso da minha cabeça, da minha gaveta, é mostrar que tem maneiras diferentes de ser bem-sucedido e que isso é uma escolha sua. É como você vê o que é ser bem-sucedido. Então, tem vários questionamentos nesse sentido no meu livro de mas por que eu deveria fazer um concurso público se o que eu quero é escrever? Então, ele é um livro metalinguístico. É um livro que fala do livro. É um livro que fala do processo de escrever. É um livro que fala de como é ser escritora, sabe? E muita gente já me falou que pessoas 100% diferentes, assim, de tipo, ai, Lari, eu sou funcionária pública e você me abraça quando você diz que isso foi uma pressão na sua vida. Eu não esperava que eu conseguisse atingir pessoas tão diferentes com a minha palavra, sabe? Com só sendo eu. Eu que me achava tão esquisita, sou uma pessoa que inspira tanta gente. Ser nomeada melhor escritora brasileira no mundo é uma consequência do meu trabalho mesmo. Quem foi pra gráfica, quem editou, quem escreveu, quem colocou coração, mente, tudo no livro fui eu. Quando a gente é, assim, na empresa de uma pessoa só, a gente é a grande responsável pelos sucessos e aprendizados, né? E, óbvio, os apoios que eu tenho, com a rede que eu construí, assim. Eu me comunico com pessoas que querem estar perto de mim, que acreditam no meu trabalho, que estão dispostas a estarem comigo em todos os passos. Então isso é muito gratificante, assim, entender que durante todas as fases da minha vida, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as carências, eu consegui construir uma rede que tá comigo pro que deve.
Então, a formação do escritor, ela é como a do empreendedor, né? Ela é muito única. Então, tudo que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, eu entendi que eu poderia passar. Então, não só o serviço de parecer, ou de revisão, ou de escrever o livro de outras pessoas, como eu gostaria de ensinar. Porque o processo da escrita, para mim, muito além de ser uma autora, é um processo de autoconhecimento. Então eu fiz todo esse caminho, eu aprendi todos esses recursos, eu aprendi a ser uma escritora e aprendi a passar meu ensinamento. Então hoje eu tenho a minha metodologia, que funciona para mim e para muita gente, porque ela te dá uma estrutura, e dentro da carreira artística era isso que me faltava. Era entender que existe um arco que a gente pode se apoiar para criar livremente. Eu acho que empreender para mim na escrita é sobre eu dar um chão para quem tem esse desejo de escrever, para quem tem o desejo de se descobrir, para quem tem o desejo de se fortalecer. E é isso que eu ensino, tanto a começar quanto a lançar. Eu vou te ensinar tanto a escrever quanto a tomar decisão. Esse é o pulo do gato. Escrever não é só sobre escrever, é sobre decidir. Você toma decisões a cada frase, a cada vírgula. Então, se você não tiver essa autoestima, e é isso que a gente trabalha, você não consegue lançar o seu livro. Eu acho que empreender é um caminho que pode ser solitário. É solitário no sentido de, no meu nicho, não conheço ninguém que faça o que eu faço, aonde eu faço, como eu faço. Então é meio que reinventar a roda, porque eu sou única, as pessoas me procuram, eu tenho autoridade. Quando fala de escrita em Nova York, lembram de mim, lembram do meu livro. E eu acho que é muito gratificante, assim, empreender na minha área. Eu acho que um grande desafio é a pessoa que quer escrever entender que ela pode. Os workshops são legais para isso, os eventos e tal, porque você senta e escreve, né? A pessoa, quando ela tem o desejo, mas ela não sabe começar, ou ela nunca escreveu, ela acha que é um bicho de sete cabeças. No meu próprio livro eu falo que como é que eu vou ser escritora? Porque escritor é, sabe, é uma coisa meio endeusada. Então como é que eu, que só euzinha, 1,54 m e meio, vou fazer isso? E hoje eu consigo entregar esse caminho para os meus clientes, né? E caminhar com eles, que é muito legal. E é um processo muito bonito, então eu gosto muito. Minha relação com Nova York é de descoberta, assim. Descoberta de quem eu sou, descoberta do que é o mundo, descoberta de possibilidades, de onde eu posso chegar. É a maior cidade do mundo. É onde tudo acontece. É o centro. E aqui não tem meio termo, não tem jeitinho brasileiro. Aqui é você com você mesmo. Então você com seus fantasmas, você com as suas estrelas, você com seus talentos, você com as suas inseguranças. Em Nova York eu aprendi ser tudo isso é uma potência. E ser tudo isso dá em alguma coisa que eu considero sucesso. Eu aprendi que não precisa esconder nada. Que ser inteira, como eu termino o livro, viver é o único trabalho possível. E viver inteiramente é o único trabalho possível. Não existe outra maneira de viver senão por completo. Sucesso pra mim é fazer o que você gosta, é ter liberdade, é estar com quem você gostaria de estar, é escolher seus clientes, é estar no centro do mundo. As minhas horas vagas, gente, isso é muito engraçado, porque eu cheguei aqui sendo uma pessoa e hoje eu sou outra pessoa completamente diferente. E eu sempre quis ser a pessoa que eu sou hoje, mas me faltava um monte de coisa, assim, interna mesmo. Não é que faltava
externo, mas faltava vontade, faltava amor próprio, eu acho. Autoestima pra acordar e ir pra academia. É uma relação de amor com você mesmo, né? Cuidar da saúde, comer saudável. E é isso que eu faço nas minhas horas vagas. Eu aprendi a viver em Nova York por estação, como todo mundo. Então, assim, as minhas horas vagas no verão, andar de bike, correr na rua, etc. No inverno, é ir na Broadway, é ir ao cinema, é ver uma exposição. Eu acho que se eu pudesse deixar um recado para quem gostaria de empreender e tem um pouco de medo de arriscar, eu diria para confiar em você. Quando a gente tem o desejo é porque a coisa já existe. E quando a gente acumula desejos, isso vai se transbordando no nosso corpo. A gente vai ficando mais triste, mais angustiado, mais ansioso, enfim, com mais vícios, porque você não está ouvindo seu coração. Então, se você tem um desejo, faça. Faça pequeno, faça com as suas possibilidades. A gente não precisa começar grande. O importante é começar. A cidade é nossa, a cidade é de quem se entrega. É de quem não tem medo.